Passo a palavra à vereadora Rose, que vai ocupar o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom dia oficialmente, né, agora, a todos que estão nos assistindo e aos nobres colegas aqui. Eu queria primeiro aproveitar, eu ia falar de outro assunto, mas já quero pegar o final agora da fala do vereador Bressan. Nós passamos o ano passado inteiro em muitas dificuldades em salas de aula. E talvez isso, as discussões com as direções dos protocolos para o próximo período deste ano, elas estão sendo feitas agora. Nós começaremos as aulas dia 18 de fevereiro, então, nós, professores e professoras, porque os alunos é só dia 21. Neste momento, quem está tendo aula é a educação infantil. E a gente sabe a dificuldade que é, primeiro, de uma criança testar positiva depois de um longo período, muitas vezes, que ela é assintomática. Segundo, os próprios especialistas falam do alto grau de viral, né, de transmissibilidade das crianças numa situação dessas. Então, vereador Bressan, primeiro temos que esclarecer, este procedimento da criança testar positivo está sendo para a educação infantil, né, para os pequenos que têm começado a aula agora. Os demais não têm esse protocolo. De qualquer maneira, eu quero dizer que o ano passado foi um ano muito difícil para quem teve em sala de aula. A gente passou o ano inteiro pedindo para os alunos, coloquem a máscara é no nariz, não fiquem perto, não fecha a janela, não dá para fechar a porta. As professoras, 4 horas direto, sem recreio, porque não tinha recreio, falando em sala de aula com máscaras. Então, nós temos feito nas escolas os melhores protocolos possíveis. E eu quero já aproveitar esse momento para pedir para a secretária de Educação que seja preservado todos os protocolos do ano passado, quiçá reforçados, porque nós estamos num momento muito grave, só não está acompanhando quem não quer. A gente sabe que o grau, as pessoas que não se vacinaram são as pessoas que têm ficado com uma gravidade maior, mas, de qualquer maneira, nós estamos batendo o recorde. Eu ouvi outro dia, dia 7 de maio, tinha sido o maior número de mortes no Brasil, e agora, essa semana, nós alcançamos novamente o recorde de mortes. Então, não dá para achar que nós estamos bem, que a solução está aí próxima. Outro grau que eu vi, outro dado, que o Rio Grande do Sul está muito bem vacinado com a primeira e com a segunda dose. No entanto, 26% da população apenas fez a terceira dose, que se chama dose de reforço, eu prefiro dizer terceira dose, porque tem dados também que diz que a segunda, depois de 4 meses, ela perde a sua garantia. Então, nós precisamos aumentar as campanhas, precisamos garantir os protocolos e não flexibilizar nesse momento. Sua parte, vereador. Obrigado, vereadora Rose. Acho que foi claro ali, vereadora Rose, desculpa, e todo mundo sabe que não começou as aulas ainda no fundamental. Então, eu falei foi da escola infantil, que está acontecendo, tenho já denúncias dessa situação, acho errado, e eu não sei onde a senhora buscou esses dados, mas aqui em Caxias esses dados não têm ainda de recorde em número de mortes. Me desculpe, mas eu acompanho todos os dias. Ficaram 22 dias, graças a Deus, sem nenhum único falecimento aqui em Caxias. Então, acho que esses dados não estão para Caxias. Graças a Deus, Caxias está com mais de 82% de vacinados. Tá? Nós temos 82% de vacinados, acima de 82% na dose única. Na segunda, nós temos acima de 76%, na terceira, mais de 25%. Então, assim, Caxias do Sul está dando exemplo. Então, se está dando exemplo, vamos fazer o que eu estou pedindo, que eu acho que é coerente. Quem está
testar positivo, a gente isola, trata sem problema nenhum, com certeza, com todos os protocolos de segurança. Agora, os demais, a gente tem que deixar, sim, que tenha aula, que vá para a aula e que fique bem, senão nós vamos aterrorizar novamente a questão da educação e não podemos cair nisso. E os protocolos, eu tenho certeza que têm que ser seguidos, sim. Obrigado. Obrigada, vereador. Esses dados são no país e a gente sabe que uma pandemia, ela reflete no mundo. Né? Inclusive, não vai acabar essa pandemia enquanto metade da população mundial não estiver vacinada, porque pandemia já diz, ela reflete. Nós temos muitos estudantes, alunos que estão em outras cidades, que foram para a praia, que estão... Circula, né, o vírus. Então, nós não podemos nos pegar só a situação de Caxias como se a gente estivesse numa ilha no momento de pandemia. Vereadora Marisol, uma parte? Obrigada, vereadora Rose. Seja bem-vinda de volta. Não tinha lhe falado isso antes. Em relação a essa questão da educação e do seu pedido, né, para os protocolos, para que sejam mantidos os protocolos sem flexibilização nesse momento, eles já foram anunciados até pela SMED, né, já foram encaminhados aí para as escolas e publicados também, de maneira geral, para toda a comunidade, que as escolas devem seguir os mesmos planos de contingência, aqueles que tinham sido aprovados no ano passado, né? O uso de máscara, aquela questão do refeitório por turma, né? De forma separada, distanciamento, o uso da máscara a gente já falou, escalonamento de horário de entrada e saída. Então, todas aquelas regras que vocês, nas escolas, cumpriam ano passado, elas vão ser mantidas, porque nós entendemos, né? Claro que esse ainda não é o momento da flexibilização, ainda mais quando a gente fala das nossas crianças, né? Temos que ter todos os cuidados, mas temos que ter as crianças na escola. Também há tantos relatos, né, do que nós perdemos o ano passado, infelizmente. Motivo, culpa não tem, né, que não seja a da pandemia. Mas está sim, fica esse alerta e até o esclarecimento de que a Secretaria Municipal de Educação já contou, já esclareceu, já divulgou que todos os protocolos serão mantidos, aqueles do ano passado. Muito obrigada, vereadora. Então, para concluir, né, esse assunto, realmente a gente precisa, né, nós precisamos nos cuidar. Os protocolos, se forem os mesmos, infelizmente, as nossas escolas municipais não têm estrutura para receber todos os alunos juntos, porque tem turmas com 30 alunos, tu não tem a metragem necessária, né? Então, vai começar aquele, entre aspas, inferno de novo, porque para nós, professores, né, da educação, foi muito difícil o ano, mas, enfim, para todo mundo, né? E eu quero colocar uma questão polêmica, mas eu ouso dizer que tem alguns prefeitos exigindo vacinação dos profissionais da educação, da comunidade escolar e de estudantes. Né? Eu vou trazer melhor os dados, mas tem professores exigindo isso. Eu acho que, pelo menos, quem está numa escola tem o direito de saber quais são as pessoas vacinadas ou não, porque é uma garantia para todos os colegas, tanto os alunos, né, como os professores, a comunidade escolar tem esse direito de saber. Eu queria também colocar um outro assunto que eu ia falar antes nos 5 minutos, mas talvez... já está terminando. Depois eu falo, então, que era em relação à questão ambiental do vereador Zé D'Ambrós. Então, depois eu coloco. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rose.